Olá, pessoal, tudo bem? Então a gente continua aqui batendo um papo sobre a carta aos Gálatas e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que aqui na Bíblia Pastoral diz Adultos em Cristo. E aí ele fala, né, que na verdade é, ele diz: durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, é como se fosse um escravo. Até chegar à data fixada por seu pai, ele fica sobre tutores e pessoas que administram seus negócios. O mesmo aconteceu conosco. Éramos como crianças e andávamos como escravos, submetidos aos elementos do mundo. E, na verdade, o que o Paulo está tentando dizer é que é, se os Gálatas eles se submeterem, né, aos ritos judaicos, né, eles estarão vivendo numa uma fé infantil, né, como criança. E a leitura que eu faço é essa, né? E que é, eles continuam, né, vivendo a mesma fé pagã que eles viviam e, e permanecem submissos como escravos de outras criaturas, né? Eles permanecem escravos. E na realidade, não é isso que Deus quer deles, né? De nós. Para Paulo, o homem de fé, ele precisa depender única e exclusivamente do seu Criador, né? De quem ele é filho, né? Graças a Jesus Cristo. Ele diz aqui: no passado, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses, que na realidade não são deuses. Agora, porém, vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora Deus conhece vocês. É muito diferente, né? Da gente conhecer Deus e da gente saber que Deus nos conhece, né? Isso tem muito mais potência, faz muito mais sentido do que apenas a gente conhecer a Deus, né? Na verdade, não importa muito o que a gente conhece de Deus, mas o que Deus conhece de nós. Então, como é que vocês querem voltar de novo àqueles elementos fracos e sem valor? Porque vocês querem novamente ficar escravos deles? Vocês observam cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Receio que me cansei inutilmente por vocês. E é interessante, né, que o Paulo ele abaixa o tom, né? No início da carta, ele está falando muito aborrecido, né? A gente percebe ali um tom até agressivo, né? Como eu falei nos outros encontros. Mas agora não, agora Paulo, ele realmente, ele vai baixando o tom. Ele já começa a falar de um jeito diferente, né, com aquela comunidade. Ele chama é, de irmãos. E chamar de irmãos é o mesmo que dizer, eu sou como vocês, né? Eu não sou diferente de vocês. E ele diz, peço que sejam como eu, porque eu também me tornei como vocês. Vocês não me ofenderam em nada. Mas, na verdade, a gente sabe que ofendeu sim, né? Mas Paulo aqui, na minha visão, ele age de misericórdia, né? Ele sabe a importância de adequar o seu discurso, de mudar o tom para conseguir dialogar com aquela comunidade, né? É, Paulo é muito inteligente, né? E ele sabe o que está fazendo. Talvez se ele continuasse naquela pegada é, agressiva, ele não conseguiria comunicar o que de fato ele precisava comunicar ali naquela comunidade, né? Falar do amor de Deus, falar da importância dessa fé em Jesus Cristo, né? Então, ele segue aqui, olha, vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, apesar do meu físico ser para vocês uma provação. Pelo contrário, me acolheram como um anjo de Deus, ou até como a Jesus Cristo, né? Só que ele começa a fazer perguntas, onde é que está a alegria que vocês experimentaram, né? De tudo que eu ensinei, né? Poxa, eu dou testemunho, né? É,
Enfim, e aí Paulo, ele começa a relembrar como que foi recebido com entusiasmo, né, pelos Gálatas, que os Gálatas trataram ele com afeto, com deferência, com carinho, né, e, e como realmente um enviado de Deus, mesmo ele enfermo, né, mesmo ele enfermo. E, e aí, assim, aí ele começa a mostrar que, na verdade, é como se os Gálatas é, estivessem sendo gerados por ele. E aí ele faz a imagem de um novo parto, né? Como se eles realmente estivessem nascendo de novo. E aí ele diz, na verdade, o primeiro parto foi quando ele gerou os Gálatas pela fé. O segundo, ele no caso, né? Agora, né? Naquela ocasião, ele estava sofrendo, né? Até que de fato Cristo esteja entranhado ali, presente de fato ali na vida deles, né? A ponto de que Jesus Cristo fosse o centro de tal maneira que eles não precisassem recorrer a qualquer outra coisa, né? A qualquer outro tipo de doutrina, né? Ele diz assim: Meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Gostaria de estar junto de vocês neste momento e de mudar o tom da minha voz, porque não sei mais que atitude tomar com vocês. Então, percebam a preocupação dele, percebam a maneira como ele, de forma realmente inteligente, ele começa a criar um ambiente mais confortável para conseguir comunicar aquilo que ele precisa comunicar lá. E aí, enfim, na sequência ele começa a falar, né, sobre a liberdade e sobre a escravidão. E aí ele questiona: vocês querem ficar submetidos à lei, né? Será que vocês não ouvem o que diz a lei? E aí ele se utiliza da própria lei para poder argumentar. E aí ele fala sobre, ele volta, né, lá no, na história de Agar e de Sara, né, para fazer uma comparação entre a nova aliança e a antiga aliança, né, com a questão do filho que Abraão teve com Agar, de modo natural, e é, E aí, no caso, esse filho que Abraão teve com Agar, de modo natural, seria o escravo, né? Simboliza aqueles que estão sobre a lei, né? E o filho que Abraão teve com Sara, ele teve realmente por causa da promessa. Então, ele é livre, né? Ele é livre, como aqueles que, como diz aqui, nasceram do Espírito através da fé em Jesus, né? Então, é, a gente percebe então isso, né? A gente percebe nesse capítulo 4 como o tom realmente começa a descer e como Paulo mostra sua preocupação evangélica com aquela comunidade, né? E como Paulo se utiliza desses artifícios argumentativos para conseguir, de fato, comunicar o seu pensamento, aquilo que ele acredita, né? E tudo mais. Paulo, para mim, ele é inspirador. Ele é inspirador. Um homem extremamente inteligente, que sabia o que ele queria, que defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava e converteu muitos e nos inspira a fazer o mesmo, né? Não com agressividade de maneira nenhuma, mas pontuando e colocando as coisas, é, defendendo de fato o Evangelho, que é defender o Cristo e colocar o Cristo, que é o próprio Evangelho, na nossa vida, tá bom? Um beijo e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!